No princípio, antes mesmo de existir o tempo como o conhecemos, o universo era habitado por seres celestiais, cuja glória e beleza ultrapassavam qualquer descrição terrena. Entre esses seres, havia um arcanjo chamado Lúcifer, cujo nome significava portador da luz. Sua beleza era deslumbrante, suas asas brilhavam com intensidade e sua sabedoria era incomparável. Lúcifer ocupava uma posição de destaque entre os seres celestiais, sendo um dos principais arcanjos a servir diante do trono de Deus. Ele era respeitado e admirado por todos, e sua voz ressoava com autoridade quando ele entoava louvores ao Altíssimo. O título Portador da Luz, ou Estrela da Manhã, é frequentemente associado ao anjo caído, Lúcifer, na tradição religiosa e mitológica. Essa designação enfatiza a natureza originalmente gloriosa e radiante de Lúcifer antes de sua queda e rebelião contra Deus. O termo tem origens na Bíblia, especificamente em textos proféticos e poéticos. A ideia por trás do título Portador da Luz, ou Estrela da Manhã, refere-se à beleza e à luminosidade que Lúcifer possuía antes de sua queda. Ele era como uma estrela brilhante no céu, antes de se rebelar contra Deus. Vale ressaltar que diferentes tradições e interpretações teológicas podem apresentar variações na narrativa, mas a essência da queda de Lúcifer, como o portador da luz, é uma figura recorrente em várias teologias e crenças religiosas. No entanto, no íntimo do coração de Lúcifer, algo começou a se agitar. Um sentimento de orgulho e ambição começou a crescer dentro dele, alimentado pela sua própria beleza e posição elevada. Ele começou a desejar mais do que simplesmente servir a Deus. Ele queria ser como Deus. Esse desejo insidioso foi se tornando mais forte a cada dia, até que, finalmente, Lúcifer se rebelou contra o Criador. Em sua arrogância, ele desafiou a soberania de Deus e proclamou sua própria grandeza. Subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. No livro bíblico de Ezequiel, capítulo 28, o profeta recebe uma mensagem específica para dirigir-se ao rei de Tiro. Este rei é muitas vezes interpretado tanto literalmente como figurativamente, representando não apenas um governante terreno, mas também simbolicamente o poder por trás dos reis e governantes que se opõem a Deus. A mensagem dada a Ezequiel pode ser dividida em duas partes principais. A condenação do rei de Tiro, versículos 1-10. Nessa parte, o rei de Tiro é condenado por sua arrogância e por se considerar um deus. Ele é repreendido por sua sabedoria terrena, sua riqueza e sua busca por poder e glória, que o levaram a se exaltar acima de tudo e de todos. No entanto, apesar de sua aparente grandeza, ele é advertido de que sua queda será certa e sua destruição inevitável. Lamentação sobre o rei de Tiro, versículos 11 e 19. Aqui, a mensagem se torna uma lamentação sobre a queda do rei de Tiro. Ele é descrito como alguém que já foi perfeito em sabedoria e beleza, adornado com toda sorte de pedras preciosas e colocado no Éden, o jardim de Deus. No entanto, sua soberba o levou à queda e ele será lançado ao chão, humilhado diante daqueles que o conheciam e temiam. Sua destruição é comparada a um fogo que o consumirá por completo. Essa mensagem serve como um aviso não apenas ao rei de Tiro, mas também a todos os líderes e governantes que se elevam com orgulho e se desviam dos caminhos de Deus. Ela lembra que a verdadeira grandeza não está na busca pelo poder e pela glória pessoal, mas sim na humildade diante de Deus e no serviço ao próximo. A queda do rei de Tiro é um lembrete poderoso da transitoriedade do poder terreno e da soberania final de Deus sobre todas as coisas.
Assim como pelejaram contra o rei de Tiro e o derrotaram, assim também a prepotência dos que usam do mal serão destruídos. Ezequiel, capítulo 28, e versículos 12 a 19 diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Segundo os relatos bíblicos, é provável que antes da manifestação do Senhor Jesus, que o diabo ainda tivesse acesso ao reino de Deus, como nos é mostrado no livro de Jó, capítulo 1, versos 6 e 7. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. A Bíblia não nos dá muito detalhes acerca do acesso do diabo no reino de Deus, mas tudo leva a crer que ele tinha acesso tanto ao reino de Deus, como na terra, devido à queda do homem e da mulher. Na terra, porque Deus, ao criar o homem e a mulher, ele já estava no Éden, vendo a criação perfeita que Deus criou, até que ele mesmo os maculassem, como nos é dito em Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5. Então, a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Para que tais palavras fossem ditas a eles, tudo nos leva a crer que ele dizia isso porque ele já conhecia o bem e o mal, antes mesmo disso ser levado aos ouvidos de Adão e Eva, pelo próprio Deus. Nos céus, porque conforme no livro de Jó, ele se apresenta diante de Deus com os filhos de Deus, como se ele tivesse o direito de estar lá, também reforçando a inferência de que, como ele tinha enganado aqueles a quem Deus tinha criado, agora lhe dava o direito de ter acesso a Deus novamente. Parece que o seu declínio teve mais força quando Judas, discípulo do Senhor Jesus, nos mostra no capítulo único, no verso 9, que diz: Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: O Senhor o repreenda. De fato, ao que tudo parece, é que, na verdade, a sua interrupção, ou o banimento do acesso a Deus, só viria a acontecer com a vitória do triunfar do Rei Jesus. Houve um tempo em que os céus eram palco de uma grande batalha entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. No reino celestial, reinava o Altíssimo, cuja bondade e sabedoria transcendiam todos os limites conhecidos. No entanto, entre as hostes celestiais, um ser se destacava pela sua prepotência e desejo de poder: o dragão. O dragão era uma criatura imponente, com escamas negras que reluziam com uma aura de terror. Sua arrogância era tão vasta quanto suas asas.
e seu desejo de dominar os céus rivalizava com o próprio fogo que queimava em seu coração. Ele desafiava abertamente a autoridade do Altíssimo, proclamando-se como o Senhor absoluto dos céus e da terra. O Altíssimo, em sua infinita misericórdia, enviou o arcanjo Miguel para enfrentar o dragão e conter sua arrogância desenfreada. Miguel era um guerreiro celestial, cuja espada reluzia com a luz da justiça divina e cujo coração ardia com a devoção ao Altíssimo. Ele aceitou o desafio com determinação, jurando proteger os reinos celestiais da tirania do dragão. A batalha que se seguiu foi épica, com o dragão lançando chamas e trovões contra o arcanjo Miguel, enquanto este brandia sua espada com habilidade e coragem. As estrelas tremiam diante da fúria dos combatentes, e os anjos seguiam os seus combates contra os agentes do dragão, aguardando o desfecho da batalha que decidiria o destino dos céus. Com as asas douradas erguidas ao céu, Miguel e seus anjos partiram para a batalha, determinados a proteger o seu povo da escuridão que se aproximava. O campo de batalha estendeu-se além dos limites do reino, onde os exércitos se encontraram numa tempestade de fogo e trovões. O céu ecoou com o som estrondoso da guerra celestial, enquanto os anjos de Miguel enfrentavam as forças do dragão. O dragão, contorcendo-se em sua fúria, lançou chamas negras e rugidos que estremeceram os céus. Seus anjos caídos eram como sombras ardentes, envolvendo os anjos de Miguel em um abraço de trevas. Mas Miguel não se abalou. Com sua espada de luz erguida, ele liderou seus anjos em um assalto corajoso contra o dragão. Cada golpe era uma estrela cadente, cortando o véu da noite. Cada grito de batalha, uma canção de esperança contra a escuridão. A batalha se estendeu, até que finalmente, com um último golpe de sua espada, Miguel feriu o coração negro do dragão. Com um rugido ensurdecedor, o monstro das trevas desvaneceu-se, caindo como uma sombra. Assim diz João no livro do Apocalipse, no capítulo 12, versos 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. No auge da batalha, Lúcifer e seus seguidores foram derrotados pelas forças celestiais leais a Deus. Seu orgulho e rebelião foram punidos com a mais terrível das sentenças, a expulsão do reino celestial. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Lucas 10, 18. Lúcifer caiu dos céus como um raio, banido para as profundezas da escuridão eterna. Seu nome foi mudado para Satanás, que significa adversário, e ele se tornou conhecido como o inimigo de Deus e de tudo o que é justo. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Desde então, Satanás tem rodeado a terra, buscando desviar os corações dos homens da adoração ao verdadeiro Deus. Ele é o tentador, o enganador, cujo desejo é roubar, matar e destruir tudo o que é bom e sagrado. O Novo Testamento também revela a natureza da perseguição enfrentada pelos primeiros seguidores de Jesus. As epístolas destacam as investidas de Satanás contra a igreja primitiva, instigando conflitos internos, perseguições externas e desafios doutrinários. O apóstolo Pedro adverte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Uma das armas preferidas de Satanás é a tentação dos desejos humanos. Ele sabe que, ao explorar as fraquezas e anseios das pessoas, pode afastá-las da presença de Deus.
Sutilmente, ele oferece prazeres temporários e ilusórios como substitutos para a verdadeira satisfação que vem da fé. Esses desejos carnais, quando priorizados acima da devoção a Deus, tornam-se barreiras que obscurecem a visão espiritual. O diabo também utiliza a confusão e a distorção das Escrituras para desviar as pessoas da fé sólida. Ele semeia interpretações enganosas e doutrinas falsas, levando muitos a se afastarem da verdade revelada nas Sagradas Escrituras. A confusão espiritual resultante enfraquece a fundação da fé e abre portas para crenças distorcidas que desviam os corações dos fiéis. Além disso, o diabo opera através da divisão e conflito dentro da comunidade de fé. Semeia a discórdia, fofocas e inveja, desviando a atenção das pessoas dos propósitos mais elevados de Deus. Ao criar rachaduras na unidade da igreja, elimina a força coletiva da fé, tornando-a vulnerável às suas artimanhas. Em meio a todas essas táticas, a esperança repousa na verdade e na resistência. A palavra de Deus, estudada e compreendida corretamente, serve como uma armadura contra as astutas ciladas do diabo. A oração, a comunhão e a busca constante pela verdade fortalecem a fé, proporcionando uma defesa sólida contra os desvios do maligno. A luta espiritual continua, mas a promessa de vitória é garantida para aqueles que permanecem firmes na fé genuína. Em meio a todas essas provações, a mensagem bíblica ressoa com a esperança da vitória final dos filhos de Deus sobre as investidas do maligno. As Escrituras prometem proteção divina, encorajando os crentes a resistirem firmemente ao diabo, confiando na promessa de que ele fugirá, conforme Tiago 4:7. Vencerão os que estão com Cristo chamados eleitos e fiéis, sabendo que Cristo é o triunfo de todos os que nele creem. É possível dizer que, somente pela morte e ressurreição de Cristo, o diabo de fato é derrubado do acesso ao reino celestial. Deus agora, em Cristo, reordenou todas as coisas, quer as que estão nos céus, como as que estão na terra. Porque em Cristo, Deus arrancou do dragão o direito que ele havia adquirido por seduções e mentiras. Todas as coisas que estavam desordenadas e desorganizadas devido à rebelião e à queda do homem, agora em Cristo foi restabelecido. Assim diz o apóstolo Paulo no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 20, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Em Cristo agora, o homem tem a oportunidade de ser parte dessa esperança através do seu sangue. Pelo que diz, através do seu sangue ele comprou homens de todas as nações, tribos, línguas, povos e raças. A morte e ressurreição de Jesus são consideradas a culminação da vitória sobre o pecado e a morte, libertando a humanidade da condenação espiritual. A Epístola aos Hebreus 2:14 e 15 enfatiza que Jesus compartilhou a natureza humana para destruir aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar aqueles que, por medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A ressurreição de Jesus é vista como a suprema demonstração de sua vitória sobre as forças do mal. A morte não pôde retê-lo, e ele triunfou sobre o pecado e a morte, oferecendo redenção e vida eterna àqueles que creem nele. Assim, a vitória de Cristo sobre o diabo não é apenas a destituição do direito que ele ainda possuía ao levar o homem à queda, mas também o seu banimento por completo do acesso ao reino de Deus, o que fez de fato as forças celestiais de Deus expulsá-los de lá através de Cristo. Ao vencer a morte e o diabo, Cristo abriu um caminho para a vida eterna. Sua ressurreição não apenas restaurou a esperança perdida, mas também ofereceu um presente divino a todos os que o aceitam como Senhor e Salvador. Aqueles que creem em Jesus têm a promessa da vida eterna, uma herança celestial que transcende as limitações terrenas.
A esperança para aqueles que creem em Jesus não se limita apenas a esta vida, mas se estende à eternidade. A morte, que antes era temida como o fim inevitável, tornou-se um portal para a vida eterna na presença do Criador. A vitória sobre o diabo assegura que nenhum poder maligno pode separar os crentes do amor de Deus, proporcionando uma segurança divina que transcende as adversidades terrenas. A mensagem da vitória de Cristo sobre a morte e o diabo ressoa como um chamado de esperança para todos os que estão perdidos nas trevas. Ela oferece a luz da redenção e a promessa da vida eterna para aqueles que, humildemente, aceitam o presente divino da salvação. A ressurreição de Jesus é o alicerce da fé cristã, sustentando a convicção de que, através dele, a esperança prevalece sobre a desolação e a vida triunfa sobre a morte.